Olá, alunos! Então, como eu disse no último vídeo, né, no vídeo 1, esse vídeo eu vou corrigir os exercícios que vocês fizeram. Eu não vou dar respostas fechadas, tá? Eu quero que vocês valorizem o percurso de escrita de vocês, eu quero que vocês valorizem todo o caminho que vocês fizeram para responder as perguntas. Então, percebam se vocês não precisam necessariamente apenas complementar alguma resposta, colocar algum elemento que faltou, tá? Então vamos lá. 1. Qual foi o evento considerado o marco da estética moderna no Brasil? A Semana de Arte Moderna, né, gente? Onde e quando foi realizado? Em 1922, em São Paulo, tá? Então, se quiser botar a data, de 11 a 18 de fevereiro, tudo bem. Mas se quiser botar só 1922, um ano, que é o ano realmente de início do modernismo no Brasil, tá? Questão 2. A Semana de Arte Moderna e todos seus novos ideais acerca das artes foi bem recebida pela população? Não. Lembre-se que eu falei sobre isso, né? Como a estética modernista é uma estética de renovação, de ruptura com os padrões de arte vigentes até aquele momento, ela não foi bem recebida, assim. Ela chocou até grande parte da população, né? Por conta desses ideais puramente inovadores, dessa releitura de Brasil, dessa releitura da própria arte brasileira, tá? Então, se a resposta de vocês estiver com esses elementos, está corretíssima. 3. É correto dizer que o modernismo brasileiro teve como base apenas as características das vanguardas europeias, sem fazer qualquer adaptação? Não estaria correta porque ela não estaria completa, né? Na verdade, não. O modernismo, na verdade, ele como os vários autores tiveram acesso a essas estéticas na Europa, eles trouxeram essas estéticas para o Brasil, só que adaptando puramente para a realidade da literatura brasileira, para as demandas do povo brasileiro, para a representação do povo brasileiro. Então, essas vanguardas europeias, elas foram trazidas para cá, essa leitura dessas estéticas foram trazidas para cá, mas chegadas aqui, elas foram adaptadas para o próprio território brasileiro, né? Os manifestos foram feitos pensando na história do Brasil, foram feitos pensando na língua do português brasileiro e entre outras. Então, sim, os autores tiveram acesso a essas características, porém, elas foram adaptadas ao chegar aqui, porque uma literatura propriamente brasileira tem que ter como tema propriamente o Brasil, né? 4. Uma importante característica desse período de afirmação foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Esse trecho foi tirado do próprio slide. Então, quais são esses manifestos? O manifesto antropofágico, o veja-malheirismo, e Escola da Anta, né? E a gente tem também, se vocês forem olhar aqui, eles estão listados aqui no slide, né? Pau-Brasil, Verde-Amarelismo ou Escola da Anta e Movimento Antropofágico. Esses são os grupos modernistas que vão criar os próprios manifestos. Manifesto Pau-Brasil, Manifesto Verde-Amarelismo, Manifesto Escola da Anta e Manifesto Movimento Antropofágico, tá? Então, Manifesto Antropofágico, que é até o daquela imagem ali, que aqui era só para vocês listarem, tá? E 5, explica a oposição do modernismo às estéticas parnasianas. Nós falamos isso em sala e eu repeti isso aqui no slide, né? Então, o modernismo, ele tinha muito essa leitura da própria realidade brasileira. Então, o parnasianismo, ele tinha como valorização a arte pela arte. Então, ele usava a literatura, ele usava a poesia, considerando-a um elemento muito superior. Ele utilizava a poesia para falar sobre temas tão superiores quanto. Então, para eles, uma arte como uma poesia só poderia ter como temática uma outra arte ser tão superior. Uma poesia não poderia falar simplesmente sobre o português brasileiro, sobre o caipira, sobre o sertanejo, sobre questões cotidianas. Para eles eram questões muito pequenas para uma estética tão elevada como a arte. Então o modernismo vai se opor a isso, vai se opor ao rebuscamento da linguagem. O modernismo ele quer trazer a literatura brasileira para o brasileiro, então ele vai usar a linguagem simples, a linguagem coloquial, porque ele quer aproximar cada vez mais o brasileiro da arte e da cultura de seu povo. Coisa que o parnasianismo era mais apegado ao próprio academicismo, esse rebuscamento, essa estrutura fixa de poema. O modernismo não. O modernismo vai usar versos livres, versos brancos, então você tem uma liberdade maior de estruturação, né, das obras literárias. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente
segue com o conteúdo. Bom estudo para vocês, boa correção dos exercícios. Tchau, gente!